Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, prega a palavra. Meus cumprimentos a todos quantos estão me privilegiando com a visualização desta postagem. Eu estou iniciando, em nome de Jesus e para a glória de Deus, uma série de mensagens dedicadas com exclusividade aos pregadores do Evangelho. Esses preciosos heróis de Deus que andam para lá e para cá, ou que estão nas suas igrejas ou nas suas cidades, proclamando a palavra de vida, espalhando a mensagem do amor, divulgando as escrituras sagradas. Ser pregador significa um dos mais extraordinários privilégios que qualquer criatura pode desfrutar nesta vida. Eu louvo a Deus porque desde os 11 anos de idade prego o Evangelho. Agora eu tenho 82. Eu não estou contando os anos em que eu pregava mensagens que meu pai escrevia quando eu era bem criança. Muito bem, e eu quero dedicar algumas palavras, alguns conselhos, algumas ideias aos pregadores, no desejo muito sincero de que sejam extremamente abençoados e confirmados pelo Senhor nosso Deus. Vamos começar? Para iniciar esta série de mensagens somente para pregadores, eu quero dirigir-me especialmente a você, pregador, pregadora, e quero dizer o seguinte: se você, na verdade, deseja ter sucesso como pregador, tem que seguir alguns conselhos, tem que entender algumas verdades, tem que praticar alguns hábitos, alguns bons hábitos, etc, etc. Se você deseja ter sucesso como pregador, hoje eu quero lhe dar 12 conselhos. Esses conselhos não são conselhos estereotipados, esses conselhos não são conselhos fabricados, esses conselhos não são conselhos recolhidos de bons sites da internet. Esses conselhos resultam da minha própria experiência. Eu não sou um pregador famoso, mas eu quero louvar a Deus de todo o meu coração, porque Ele me tem dado sucesso, Ele me tem permitido ter êxito na minha tarefa como pregador. Tenho pregado em diferentes partes do mundo, em diferentes tipos de público, em diferentes igrejas, etc, etc. E hoje eu gostaria de compartilhar com você 12 conselhos para que você, em os seguir, venha a ter sucesso como pregador ou como pregadora. Vamos lá. Número 1, meu irmão, minha irmã, se você quer ter sucesso como pregador ou pregadora, pregue com amor. Ame o seu ministério de pregador ou pregadora. Ame a palavra de Deus que você prega. Ame o seu público que vai respeitosamente lhe ouvir. Pregue com amor. Conselho número 2. Se você deseja ser um pregador de sucesso, se você deseja ter sucesso na sua vida e no seu ministério como pregador, pregue com suficiente embasamento bíblico. Não pregue as suas ideias, pregue a palavra. Não pregue os seus conceitos, pregue a palavra. Não pregue as suas interpretações, pregue a palavra. Não misture a palavra com os pensamentos dos filósofos. Não misture a palavra com os pensamentos dos historiadores. Dê para a sua mensagem o embasamento rigorosamente bíblico. Os homens e mulheres que vão às igrejas, os homens e mulheres que buscam os cultos para ouvir o pregador, eles querem ouvir algo da Bíblia. Ninguém vai a um culto para ouvir uma aula de geografia, uma aula de história, uma aula de arqueologia. O púlpito sagrado é o lugar em que temos que expor a Bíblia. 2 Timóteo 4:2, prega a palavra. Eu vou lhe dar o terceiro conselho para você ter sucesso na sua vida como pregador. Pregue com autoridade. Agora, quando eu estou falando de autoridade, eu não estou falando de grosseria, eu não estou falando de estupidez, claro, eu não estou falando de uma posição austera. Por quê? Porque a autoridade que deve acompanhar a sua vida no ministério da pregação não é a sua autoridade, é a autoridade da palavra. Autoridade da palavra. A única pessoa
que pregou o evangelho neste mundo com sua própria autoridade foi Jesus. Está escrito mais que uma vez na Bíblia, nos evangelhos, está escrito que ele pregava e as pessoas se admiravam da sua autoridade. Hoje, nós não precisamos expor nossa autoridade. Nós não precisamos dizer para ninguém que nós somos profetas. O povo saberá se nós somos ou se nós não somos profetas. Nós não precisamos dizer ao povo que nós temos curso de teologia, que nós temos doutorado em exegese. Não, não precisa. Essa autoridade vai ser reconhecida ou não pelos nossos ouvintes. Terceiro conselho, pregue com autoridade não sua, mas da palavra. Não esqueça, a palavra em si é uma fonte de autoridade. Lembra-se, Romanos 1,16, Paulo escreveu, o Evangelho de Cristo é poder, o Evangelho de Cristo é autoridade, o Evangelho de Cristo é uma absoluta fonte de capacidade. Muito bem. Número 4, se você quer ter sucesso no seu ministério como pregador ou como pregadora, pregue com humildade. Meu irmão, minha irmã, não passe a impressão de que você é especial. Não, já passou tanta gente antes de nós. O mundo já hospedou tantos eminentes pregadores que é um favor de Deus que nós estejamos hoje ocupando a tribuna, mas nós não somos únicos, nós não somos especiais. Não dê a impressão ao povo que você é um pregador ímpar, que não existe ninguém igual a você. Existe alguém igual a você, existe alguém melhor do que você. Há tantos pregadores melhores que eu louvo a Deus porque Ele me permite ser também um pregador. Pregue com humildade. Então você vai fazer um balanceamento. O conselho número 3, pregue com autoridade. O conselho número 4, pregue com humildade. Sabe quem é que está tendo sucesso como pregador? É quem sabe balancear a autoridade com a humildade. Eu vou passar agora a oferecer o conselho número 5. Esses conselhos estão sendo do coração, naturalmente com profundo embasamento bíblico, mas eu estou desejoso de que eles alcancem, na verdade, o seu entendimento e alcancem a sua simpatia. Número 5. Pregador, pregadora, pregue com inteligência. Não seja medíocre quando estiver pregando. Bom, não seja medíocre nunca, mas principalmente não seja medíocre quando estiver pregando. Não seja demasiado vulgar. Jesus falava a linguagem do povo, mas falava com inteligência. Você não precisa encher a sua mensagem de chavões, e chavões, e chavões. Os chavões cansam. Os chavões, eles terminam causando um mal-estar. As pessoas se enfadam de ouvir tantos chavões, em mim, especialmente os chavões repetitivos. Não faça isto. Pregue com inteligência. Se você quer chamar a atenção dos ouvintes, chame com ternura, chame com polidez. Você precisa dos seus ouvintes outras vezes, então seja bem amável hoje para que amanhã você os tenha de novo para ouvi-lo ou para ouvi-la. Mas, sobretudo, pregue com inteligência. Agora, número 6, pregue com paciência. Não é você que vai produzir os resultados da sua mensagem. Não é você que vai transformar o coração dos seus ouvintes. Então, tenha paciência. Nunca se esqueça de que pregar é um privilégio que Deus nos dá. Nós entendemos que os anjos gostariam de ser pregadores. Não são. Nós, pecadores, redimidos sim, porém pecadores, nós temos o privilégio de pregar. Então, vamos ser pacientes. Não considere o ministério da pregação uma carga que você está levando. Você não é um animal de carga. Você é um mensageiro de Deus. Você é o profeta do Senhor. Você é o representante do Pai eterno e do Filho amado aqui na terra. Seja paciente. Eu vou agora ao 7º conselho. Se você quer ter sucesso como pregador, pregue com paixão.
Deixe as pessoas sentirem que você está apaixonado por aquilo que você fala. Quando você pregar sobre o céu, por exemplo, mostra que você não está comprometido com a terra. Você está apaixonado pelo céu. Quando você pregar sobre o inferno, mostra que você está apaixonado com a ideia e a certeza maravilhosa de que você não irá para o inferno. Seja um pregador apaixonado. Olhe, você quer fazer uma investigação? Você quer fazer uma pesquisa histórica? Os maiores pregadores de todos os tempos têm tido esta marca: paixão. Paulo era um pregador apaixonado. Você vê a paixão de Estevão quando pregou no dia de sua morte. Você vê a paixão de Pedro pregando no dia de Pentecostes. Você vê. E quando nós não temos esta paixão, nosso ministério começa a ficar vazio. Seja um pregador apaixonado. Dedique-se por completo. Pregue sempre como se fosse a última vez, para que você lance a rede e você alcance os resultados que precisam acontecer, porque você está pregando a palavra da verdade. Eu estou passando agora, meu irmão, minha irmã, pregador, pregadora, para o 8º conselho. Pregue com perseverança. Não desista. Não desista porque você não viu resultados visíveis. Toda mensagem tem 2 tipos de resultado: os visíveis e os invisíveis. Há mensagens que você prega e você vê na hora que Deus está trabalhando, e você já pode observar na reação do povo e nos resultados numéricos, estatísticos, você vê lucro, você vê colheita, mas nem sempre vai acontecer isso. Seja perseverante, não desista de pregar. Às vezes, naturalmente, você não é celestial, não é angelical, você é como eu. Quantas vezes eu tenho pregado e quando eu termino de pregar, eu reconheço, eu não compartilho isso com ninguém, assim como você também não faria. Mas eu sei que eu não fui muito bem. Eu vou desistir por isso? Não, eu vou continuar. Seja um pregador ou uma pregadora perseverante. Isso vai lhe fazer um homem ou uma mulher de sucesso. Número 9. Você ainda está aí? Você está me acompanhando ainda? Ou você entrou para assistir esta postagem com velocidade incrível? Não, seja paciente. Se você perder esta série de conselhos, eles poderão fazer muita falta amanhã no seu ministério de pregador ou pregadora. Número 9. Pregue com propriedade. Seja consciente daquilo que você fala. Se você não estudou bem um texto, por que você vai pregar sobre ele? Se você não compreende bem as nuances daquela passagem que você vai ler, por que você vai pregar sobre essa passagem? Não pregue sem aquela propriedade, sem aquela convicção, sem aquela estabilidade, não apenas a estabilidade intelectual, mas a estabilidade emocional, junto com a estabilidade espiritual. Seja um pregador com propriedade. Seja consciente naquilo que você fala. Não dê a impressão aos ouvintes de que você está tateando, de que você está ainda tomando consciência do que você está pregando. Não. A melhor coisa mesmo, a melhor experiência, o melhor caminho é nós pregarmos para nós mesmos antes de pregarmos para os outros. E a mensagem que nós já recebemos para nós mesmos, ela está prontinha para que nós passemos para os outros, aqueles que vão nos ouvir. Posso passar para o número 10? 10º conselho. Pregue com sabedoria. Quando eu falo de sabedoria, eu estou dizendo que você deve estudar delicadamente. Que você deve estudar dedicadamente. Que você deve estudar com muito carinho, com muita perspicácia, com muito zelo, aquilo que você vai pregar. Pregue com sabedoria. Ora, dentro deste conselho número 10 de pregar com sabedoria, deixa eu pôr um adendo aqui. Quando você receber de Deus a ideia, a inspiração, a sugestão para pregar sobre um texto, não abra os comentários bíblicos para ver o que os comentaristas dizem sobre aquele texto. Não faça isso. Primeiro, leia a Bíblia. Não pregue sem ler um texto bíblico pelo menos 1 de vezes. É o mínimo que você tem que ler. Se você não ler 10 vezes um texto que você vai usar para pregar, você não está consciente
na sua plenitude do que você vai pregar. Agora, depois que você ler 10 vezes, 12 vezes, 15 vezes, depois que você ler e ler e ler, reler e reler e reler o texto, e depois que você orar para que esse texto fique dentro da sua mente, aí sim você vai começar a esperar receber de Deus o que está naquele texto. Ainda não consulte nada. Deixa Deus falar primeiro com você. Antes de você ouvir a voz daqueles que ouviram Deus, ouça o próprio Deus. Seja um pregador de primeira mão. Quem é pregador de primeira mão? É aquele que traz para o seu público revelações que Deus lhe deu. Pode ser que outro pregador pregue exatamente aquilo que você pregou. Não as mesmas palavras, mas a mesma ideia. Mas não há nada de mais nisto, porque o Deus que falou com ele falou com você também. Agora, não seja um copista, não seja um escriba, não seja um repetidor daquilo que já está escrito. Não seja um copia e cola. Não faça isto. Ouça a voz de Deus. Ouça, ouça, ouça. Quando você estiver já possuído de ideias centrais, básicas, quando você já tiver elaborado aquelas sementes iniciais, quando você tiver já proposto aquele esqueleto, aí sim, sinta-se livre para consultar comentadores, para ouvir outros pregadores. E por falar em ouvir outros pregadores, ai do pregador que não ouve outros pregadores. Ele pensa que ele é o melhor. Mas quando você ouve alguém melhor que você, também não vai se humilhar agora por isto. Mas você sabe que você sempre tem que melhorar. Pelo menos comigo é assim. Eu gosto muito de ver excelentes pregadores porque eu vejo que eu tenho que melhorar. Porque eu vejo que dá um caminho para me fazer superior, isto é, para me fazer progredir na minha caminhada de pregador. Pregue com sabedoria. Estude bastante o que vai pregar. Ouça primeiro a voz de Deus e depois consulte homens de Deus. Cuidado para você não se inspirar em sermões de pregadores de igrejas heréticas, porque você pode ser um condutor de heresia para o púlpito. E uma heresia pregada, uma heresia que se traz uma pregação, ela pode contaminar muita gente, e você talvez nunca mais vai ter condições de reparar aquilo que você fez. Número 11, estou quase para terminar. Você está se sentindo bem com esta mensagem? Eu vou agora falar sobre as duas últimas ideias, os dois últimos conselhos, as duas últimas sugestões. 11ª. Querido irmão pregador, querida irmã pregadora, pregue com sobriedade. Sobriedade. Você vai ver como Paulo deu muito valor a esta palavra sobriedade, ou a um sinônimo, uma palavra similar. Seja sóbrio. A Bíblia diz que nós devemos ser sóbrios em tudo. Não foi só Paulo que falou sobre isto, Pedro também falou, etc. O que eu quero dizer hoje, agora, nesta primeira mensagem somente para pregadores, o que eu quero dizer como sobriedade? Eu vou resumir o meu conceito de sobriedade em três palavras. Ausência de sensacionalismo. Amado irmão, amada irmã, não seja um pregador sensacionalista. Os pregadores sensacionalistas, eles agradam, mas eles só agradam uma vez. Você não consegue ouvir 10 vezes um pregador sensacionalista, porque você já sabe, ele não está talvez mentindo no que ele está falando, mas ele está recheando com tantas inovações ou linguísticas, ou até mesmo intelectuais, isso para não falar de hermenêutica, de exegese. Pois bem, não seja um pregador sensacionalista. Não seja sensacionalista no contato com seu público. Não prometa o que você não pode cumprir. Não ameace o público. Se vocês não me ouvirem, eu vou parar de pregar. Não faça isso. Isso é sensacionalismo. Isso é para pregador imaturo. Se vocês não derem atenção ao que eu estou falando, eu vou desaparecer desta tribuna. Que é isto? Pregadores maduros, pregadores sóbrios, nunca fazem isto. Pregue com sobriedade. Ausência de sensacionalismo.
equilíbrio, moderação. Você tem uma trilha a seguir. Você tem humildade, você tem autoridade, você tem unção, você tem graça, mas você também tem sobriedade. E por último, claro que eu não poderia deixar de falar do que eu vou falar agora no último conselho. Quer ter sucesso na pregação? Claro, você diz, eu quero. Eu só preciso de 3 palavras para lhe dar este 12º conselho. Pregue com poder. Estou falando de poder do Espírito Santo. Estou falando de poder espiritual. Estou falando daquela dinamite espiritual que vem através do batismo com o Espírito Santo. Eu estou falando do dínamo que é a unção de Deus na sua vida, como resultado de um mergulho que você fez nas águas profundas do Espírito de Deus. Você não se incomodaria se eu passasse em revista o que falei? Eu faço isto rapidamente. Número 1, pregue com amor. Número 2, pregue com embasamento bíblico. Número 3, pregue com autoridade da palavra. Número 4, pregue com humildade. Número 5, pregue com inteligência. Número 6, pregue com paciência. Número 7, pregue com paixão. Número 8, pregue com perseverança. Número 9, pregue com propriedade. Número 10, pregue com sabedoria. Número 11, pregue com sobriedade. Número 12, pregue com poder do Espírito Santo. Se você conseguiu chegar até aqui, meus parabéns. Você é um bom pregador. Porque se você não tem paciência de ouvir uma mensagem de instrução para a sua vida de alguns minutos, como é que você quer que as pessoas lhe ouçam 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos? Se nós queremos bons ouvintes, nós, primeiramente, também temos que ser bons ouvintes. Obrigado por sua presença. Agora eu lhe peço gentilmente que me conceda 1 minuto e meio, é o máximo que eu vou usar antes de terminar. Por favor, não desligue. São 2 coisas que eu reputo de importância. Primeira coisa, você pode me fazer um favor? Na oportunidade que você tem agora de fazer um comentário, eu queria lhe pedir um favor. Escreva aí 2 coisas. Primeira, de onde você é? Onde você mora? Para que eu saiba o que estou alcançando. Que cidade, que estado, que país. E quando você puser no lugar dos comentários a sua origem, o seu endereço, a sua residência, diga também responda a seguinte pergunta que eu lhe faço. Qual é o seu pregador favorito na Bíblia? Por favor, não ponha Jesus, porque não pode ser comparado com ninguém. Qual é o seu pregador favorito? Muito obrigado. E agora, no minuto final, e muito obrigado porque você veio até aqui, você não vai me abandonar agora por 1 minuto, não é? Se foi abençoado com os conselhos e vai embora, por favor, é mais 1 minuto só. Eu acabei de receber uma mensagem muito linda de um amigo precioso que eu tenho no Brasil, é o pastor Fernando Cardoso, ele é do Ministério da Assembleia de Deus em Perus, no estado de São Paulo, é realmente um bom amigo, e ele me disse que está muito feliz, muito satisfeito com a biblioteca digital, que agora está se aproximando dos 1000 itens. Eu deixo esta palavra de informação, porque homens inteligentes gostam de coisas que são úteis para o seu ministério. Você também pode acompanhar o pastor Fernando Cardoso, assinando também a Biblioteca Digital através do site www.pbsgeselgomes.com. Muito obrigado, eu falei somente para pregadores número 1. Proximamente eu estarei de volta para somente pregadores número 2. Você se incomodaria finalmente de dizer aí se você está interessado em somente para pregadores número 2? Deus a todos abençoe no extraordinário nome do Senhor Jesus.